Graça e paz, irmãos e irmãs, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje quero começar um estudo sobre a terceira jornada missionária. Por meio dos seus ensinamentos e exemplo de comprometimento pessoal, Paulo e seus co-obreiros trouxeram edificação espiritual às igrejas que haviam sido plantadas na Síria, Anatólia, Macedônia e Grécia. Espero que esse estudo seja edificante para todos, para a glória de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Após retornar a Antioquia da sua segunda jornada missionária e passar algum tempo lá, Paulo partiu para a terceira jornada. Ele seguiu a mesma rota da última vez, passando por Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Ele revisitou as igrejas nessas regiões, fortalecendo-as ainda mais na fé. Observe que, durante sua última jornada, Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de entrar na Ásia. Como resultado, ele não pôde viajar diretamente de Antioquia da Pisídia para Éfeso. Embora tenha finalmente chegado a Éfeso, foi na sua viagem de volta, depois de passar pela Macedônia e Grécia, e permaneceu apenas por uma curta visita. Dessa vez, porém, o Espírito Santo não impôs restrições, então, após partir de Antioquia de Pisídia, ele viajou diretamente para Éfeso. Também podemos lembrar que, quando Paulo passou por Éfeso pela última vez, deixou para trás Áquila e Priscila, dois convertidos que haviam migrado recentemente da Itália. Ora, na ausência de Paulo, eles tinham uma importante oportunidade de realizar a obra do Senhor. Isso ocorreu devido à chegada de Apolo, um judeu de Alexandria. Apolo também havia se convertido recentemente ao cristianismo e demonstrava um espírito fervoroso e uma forte devoção às Escrituras. No entanto, quando chegou a Éfeso, Áquila e Priscila notaram que a compreensão de Apolo sobre o Evangelho precisava de algum refinamento, então tomaram medidas para ensiná-lo mais adequadamente. Esse esforço provou ser muito importante, especialmente considerando a influência que Apolo logo viria a ter. Mesmo antes de Paulo retornar a Éfeso, Apolo partiu para Corinto, onde seu papel se tornaria significativo o suficiente para que Paulo mais tarde se referisse a ele como um colaborador no ministério. Em 1 Coríntios 3,6 ele escreveu: "Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus." Assim, sem a orientação de Áquila e Priscila, a influência de Apolo poderia ter sido prejudicial à igreja. Quando Paulo chegou a Éfeso, logo encontrou alguns discípulos que, quando questionados sobre sua conversão, disseram que não sabiam da existência do Espírito Santo. Paulo perguntou-lhes sobre o batismo que haviam recebido e eles responderam que era o batismo de João. Este também havia sido o caso de Apolo, quando Áquila e Priscila o conheceram, e esse era um dos assuntos para os quais Apolo precisava de orientação. Assim, quando Paulo soube que eles haviam recebido apenas o batismo de João, ele os batizou em nome de Jesus e impôs as mãos sobre eles, momento em que receberam o Espírito Santo. Ora, a interpretação correta desse evento tornou-se uma questão acaloradamente debatida nos primeiros anos após a Reforma Protestante. Os reformadores defendiam a visão de que o povo de Deus deveria ser entendido como tendo uma história contínua, desde a época de Abraão até os dias atuais. Portanto, qualquer interpretação do batismo de João que sugerisse uma ruptura na história redentora era veementemente contestada. Esse era o caso dos católicos romanos que negavam tal continuidade, sustentando que a salvação só começava realmente com a vinda de Cristo e que os santos do Antigo Testamento eram mantidos em um estado de limbo até então.
Eles também negavam que o batismo de João se qualificasse como um sacramento. Da mesma forma, os anabatistas também se opunham à ideia de continuidade redentora. Eles consideravam o papel de João como o último dos profetas do Antigo Testamento como algo que o impedia de ser um ministro do Evangelho. Eles viam o conteúdo da sua pregação como consistindo em pouco mais do que a maldição da lei, do pecado e da morte. Assim, em vez de ser uma meio de graça, seu batismo era meramente um símbolo de reforma moral. Em oposição a essas visões, os reformadores inicialmente tendiam a identificar o batismo de João com o batismo cristão. Mas essa linha de pensamento foi modificada desde então em reconhecimento a certas diferenças entre os dois. Embora ambos servam como um sinal de perdão por meio do arrependimento, o batismo de João foi único na história da redenção. Antes de tudo, porque a nova dispensação da Igreja Cristã ainda não havia começado. No entanto, vale ressaltar que a interpretação modificada também preserva a continuidade histórica que os reformadores buscavam. Assim como a circuncisão era um símbolo da unidade que os santos do Antigo Testamento compartilhavam com Deus, também o batismo, seja o de João ou o batismo em nome de Cristo, compartilha o mesmo simbolismo de unidade. Como apontado na teologia de Joel Beeke e Paul Smalley, o batismo que Cristo recebeu de João deve ser entendido em termos dessa unidade. Que o Santo Filho de Deus receberia um sinal de arrependimento para o perdão dos pecados só pode ser explicado pela sua união completa com o seu povo pecador, a fim de salvá-lo. O batismo cristão é igualmente um sinal de união com Cristo como Salvador dos pecadores e mediador entre eles e o Deus Trino. Ora, como em tantas outras cidades, Paulo iniciou seu ministério em Éfeso pregando na sinagoga. Continuou a fazê-lo por 3 meses quando os judeus começaram a rejeitar seus ensinamentos. Assim, retirou-se da sinagoga e começou a pregar na escola de Tirano, onde continuou seu ministério por 2 anos. Durante esse tempo, Deus realizou muitos sinais e milagres por meio de Paulo, levando ao arrependimento de muitos. Como lemos em Atos 19:20, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Assim, Paulo e seus co-obreiros puderam evangelizar e também estabelecer igrejas nas cidades vizinhas. Perto do fim da sua estadia em Éfeso, Paulo decidiu passar pela Macedônia e pela Acaia antes de retornar a Jerusalém. Em preparação para essa viagem, enviou Timóteo e Erasto à sua frente para a Macedônia. Ora, antes de partir, Paulo passou por um período tumultuado porque seu ministério estava causando uma queda significativa nas vendas de artefatos pagãos. Os itens em questão eram réplicas de prata do templo de Diana, cujos fabricantes ficaram furiosos com a perda da sua renda. Incapazes de encontrar Paulo, os ourives agarraram Caio e Aristarco, 2 dos companheiros de Paulo, e os arrastaram para um grande anfiteatro onde haviam se reunido para realizar sua manifestação. Quando Paulo soube disso, quis entrar na assembleia para enfrentá-los, mas foi persuadido a não fazê-lo. Os judeus de Éfeso também ficaram alarmados com o tumulto, pois não queriam ser culpados por ele. Assim tentaram enviar um representante, mas a multidão era tão indisciplinada que se recusaram a ouvir qualquer coisa que ele tivesse a dizer. Finalmente, após horas de gritaria e comoção, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão,
argumentando que corriam o risco de serem acusados de iniciar motim por algo que poderia ser resolvido de forma mais pacífica. Ele dispensou a assembleia e o assunto foi encerrado. Depois disso, Paulo se encontrou com os discípulos de Éfeso para encorajá-los a se despedir antes de partir para Macedônia. Em seguida, visitou todas as igrejas das regiões da sua viagem anterior antes de chegar à Grécia. Passou 3 meses lá e planejava navegar diretamente da Grécia para a Síria. No entanto, soube de uma conspiração para matá-lo e decidiu retornar pela Macedônia de novo. Um grande grupo de crentes juntou-se a ele na sua viagem, e todos se reuniram em Troade. Em Atos 27, lemos: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Em vez de se reunirem no sábado, como era costume entre os judeus, os cristãos da igreja antiga designaram o domingo como seu dia de culto. Assim partiram o pão e celebraram a ceia do Senhor em memória da obra consumada de Cristo na cruz e sua subsequente ressurreição. A essa altura, Paulo já sabia que enfrentaria a prisão ao chegar a Jerusalém. Então passou aquela noite aproveitando ao máximo os últimos momentos que passaria com os fiéis ali reunidos. Assim, ele falou até a meia-noite. Enquanto falava, Eutico, um jovem que estava sentado no parapeito da janela, foi tomado pelo sono e caiu para a morte 2 andares abaixo. Em seguida, Paulo desceu e o ressuscitou pelo poder de Deus operando através dele. Paulo então retornou e continuou com seus ensinamentos até o amanhecer. No dia seguinte, Paulo e seus companheiros partiram. Paulo foi por terra e os outros por mar, mas se encontraram em Assos, onde Paulo foi levado a bordo do navio. De lá seguiram para Mileto. Paulo queria evitar uma longa visita a Éfeso, então, em vez disso, convocou os anciãos efésios e se encontrou com eles em Mileto. Enquanto se reuniam ao seu redor, Paulo dirigiu-se a eles com palavras de encorajamento e despedida. Ele também falou das provações que o aguardavam ao final da sua jornada. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebia do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo usou sua própria vida como prova viva das suas palavras. Ele viveu entre eles em humilde obediência, suportando insultos, perigos e sofrimentos sem buscar honra pessoal. Quando as provações o pressionaram, ele não fugiu. Quando as lágrimas vieram, ele não se desesperou. Em meio a todas as dificuldades, seu único objetivo era o bem-estar do rebanho. Da mesma forma, ele nunca se esquivou de proclamar todo o conselho de Deus. Ele ensinou o arrependimento e a fé em Cristo abertamente na Assembleia e, em particular, de casa em casa. Ele se recusou a deixar que o medo do homem diluísse sua mensagem, edificando os crentes com a verdade da palavra de Deus, em vez de com bajulação ou engano. Agora, ao final da sua carreira, Paulo exortou os anciãos com insistência ao mesmo compromisso pessoal. Eles deveriam valorizar a obediência a Cristo acima da sua própria segurança, reputação ou até mesmo da própria vida.
Assim como Paulo imitava o amor sacrificial de Cristo, os anciãos também deveriam seguir seu exemplo, entregando suas vidas diariamente, suportando provações e buscando o chamado superior do Evangelho. Dessa forma, eles poderiam, como ele, terminar bem e receber uma coroa que nunca se apaga. Depois de deixar Mileto, Paulo navegou para Tiro, passando por Cos, Rhodes e Pátara. Em Tiro, passou 7 dias com os discípulos daquela cidade. De Tiro, foi para Ptolemaida e passou um dia com os fiéis de lá. Em seguida, foi para Cesareia e visitou a casa de Felipe, o evangelista, onde permaneceu por vários dias. Durante essa visita, um profeta chamado Agabo chegou e alertou Paulo sobre a prisão que o aguardava em Jerusalém. Sem se deixar abater, Paulo prosseguiu sua viagem até chegar a Jerusalém, encerrando assim sua terceira jornada missionária. Amados, com isso concluímos nosso estudo. Sob a inspiração do Espírito Santo, Lucas registrou esses eventos para a instrução e edificação da igreja e, portanto, para nosso benefício espiritual. Que Deus te abençoe e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado para sempre.